o AP301. E aí, galera, sejam bem-vindos ao podcast da AP301. Meu nome é Carlos Augusto. Eu sou Edu Mota. E hoje aqui com a presença para lá de especial, Sargento Schubert. Obrigado. Que veio aqui contar um pouquinho dos projetos, um pouquinho da sua atuação, né? É isso aí. Como militar da polícia. E é a primeira vez, né, que a gente recebe um profissional. Sou o primeiro policial. policial. O primeiro policial. Feliz, a gente está muito feliz. feliz de ter você aqui. Eu tenho certeza que vai ter muita história bacana aí. Legal. Que a gente vai, assim, ganhar muito com a sua participação Com aqui, certeza. né? Nosso brinde Vamos aprender aí. bastante. Aprender bastante. Saúde. A nossa. Então vamos lá, Sargento Schubert. Se apresente, fala um pouquinho de você e a gente dá continuidade ao bate-papo aí. Beleza. Bom, boa noite a todos, boa noite. Primeiro, agradecer a vocês pelo convite. E eu fiquei realmente surpreso. E como vocês falaram, eu sou o primeiro, né, do projeto de vocês aí do podcast, a P301. Já conhecia. E a minha história ela aconteceu de forma muito natural. Eu tenho 42 anos, minha mãe é professora, meu pai é caminhoneiro. Como a maioria dos jovens, quando jovem, eu queria muito ser jogador de futebol. E quando eu fiz meus 18 anos, eu descobri que eu tinha que ir para o quartel, para o exército. Não queria ir, e aí fiz meu alistamento, e de repente estava eu dentro do Exército Brasileiro, no curso de cavalaria blindada, e pensando, o que eu estou fazendo aqui? Você morava onde? Eu morava em Barra Mansa, e aí... Era em Resende, né? Lá na Man, né? E aí, assim que eu me alistei, eu mudei pro Jardim Tiradentes, aqui, Vila Rica Tiradentes. E aí, quando eu fui para lá, um menino criado com os pais, tranquilo, entro naquele mundo totalmente diferente, onde o filho chora e a mãe não vê. E eu falei, não quero isso para minha vida. Lembro como se fosse hoje minha primeira semana, uma ralação, uma gritaria, um desconforto. Acordar cedo, tudo é disciplina. Tudo disciplina, alvorada 4 horas da manhã, treinamento, e aí uma série de regras. É aquele trompete mesmo? Acordando não. Na primeira semana é gritaria. É gritaria. É igual, imagina... Coitada, a vida de calor Imagina a vida do calor da faculdade, multiplica aquilo muito mais. Uma coisa infernal. E quando você sai de uma vida, da vida civil e vai para o mundo militar, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Primeira semana. É um conforto mesmo, né? Tudo. Você dá valor à comida da mãe, à sua noite de sono. Eu descobri que eu tinha que arrumar a cama e arrumar a cama totalmente arrumada. Tá impecável. Se tivesse errado, eu provavelmente não viria embora no final de semana. Regras que me ensinaram muito a dar valor a detalhes que a gente às vezes deixa passar sem perceber dentro de casa. E na primeira semana eu vindo embora, minha mão não fechava de tanto fazer flexão, capinar, roçar, coisa de maluco. O corpo doía do dedão do pé até o fio de cabelo. Eu lembro como se fosse hoje, eu desci ali do lado, acho que ainda era Telemar, na vila. Eu desci, fui no orelhão, ainda tinha cartão de telefone, aqueles cartões de telefone. Liguei pro meu pai e falei, pai, pelo amor de Deus, me busca que eu não aguento andar. E eu fui para casa, cheguei em casa, eu lembro como se fosse hoje, minha mãe fez uma macarronada, eu comecei a comer e dormi comendo. E eu falava, não volto. Só que, como é que não volto? Voltei, e aí começou todo aquele processo, eu falei, bom, já que tô aqui, vamos pra guerra. Já foi trabalhando o emocional. E aí meu pai conversou comigo, meu pai também tinha servido quartel, há muitos anos atrás, me contou algumas histórias, e eu tomei gosto pela história do quartel, fiz alguns cursos lá dentro, me tornei um motorista de blindado. Fiz maneiro andado daquilo, muito, cara. Aquilo é uma máquina, assim, que ninguém para. Aqueles caminhões 6x6 eu já piro, você imagina o blindadão. E quando eu falo de blindado, é aquele de sob a lagarta, sabe? Pra você não ver. Que aquilo passa em qualquer lugar. Deve ser surreal, totalmente diferente. Ou tem alguma coisa que é próximo do... Mas conforto zero também, não, né? Conforto zero, mas aqui fora eu não encontrei até hoje nada que se aproxime. Por exemplo, eu pilotava o M41, que era um blindado. O comando dele parecia uma bicicleta, um guidão de bicicleta. Ele tinha alta, baixa e ré. Só. E o compartimento que eu ficava era abaixo de tudo, né? Tinha toda a questão do canhão e tal. Você pode ficar externo, quando está em locais tranquilos, né? Considerando simulação de guerra. Você pode estar externo. Mas aí você está em pé. Não, sentado, mas numa posição. Você eleva, poltrona. Sabe aqueles bancos de academia que você puxa e levanta? Você dá uma regulada. É muito parecido. E quando você vai para uma simulação de guerra,
Aí você fecha a escotilha e abaixa, aí tem aquelas janelinhazinhas e tudo. Aí você vê dali. Óculos de proteção, macacão camuflado. Você só vê frente. Só vê frente. E a sensação, assim, lá dentro, você sente o veículo ou não sente nada? Porque sensação de poder. É isso que eu imagino. Tipo assim, aqui eu ninguém me pega. Eu imagino o de um Hammer, rapaz. É nessa linha, assim. Você se sente porque não tem uma árvore que vai te parar. Você for, você vai quebrar. Barro, o que for. É surreal. Tem um amigo meu que passou muitos anos na mãe e me conta cada história que eu fico... Eu por exemplo, assim, não entraria num desse. Não cabe. Não cabe. Pela sua altura... Tem que ser mais ou menos faixa etária. Rapaz, assim, eu vou falar que 1,80 já é desconfortável. 1,80 e 1,85 já é bem desconfortável. E hoje o M41, acho que ele até já não se usa mais. Quando eu saí da AMAN, tava chegando o Leopard, que é uma linha já mais avançada. São brasileiros? Ou não? Não. O Leopard não. É porque eu acho que não tem nenhum tanque brasileiro que é... Eu acho que completo brasileiro, eu acho que não tem blindado. Salvo engano, eu acho que não. Mas assim, foi maravilhoso. E durante esse processo de AMAN, e eu tomei gosto por isso, eu vi alguns amigos indo para a área policial. A gente sempre falava lá, depois a gente treina e nunca vai para a guerra. Mas tinha um prazo para cumprir o período, aí depois você podia sair na verdade, ou de lá de dentro você já migrava? Não. Na AMAN é assim, você entra para o serviço militar obrigatório, existem 2 tipos de serviço no Exército, eu falo sobre isso. Exército, Marinha e Aeronáutica. As Forças Armadas do Brasil, elas funcionam de serviço militar obrigatório, onde o jovem faz 18 anos, se alista e vai, ou os concursos públicos, ESA, SpaceX, os concursos e aí é diferente, aí você começa lá atrás, aí você segue uma carreira. O serviço militar obrigatório, normalmente você entra com prazo inicial de 1 ano, podendo se reenganjar, e aí você vai renovar, é como se renovasse o contrato. Mas é você que decide renovar? Não. É de acordo com a sua qualificação e indicação de dentro. Entendi. Dos seus superiores. É um plano de carreira normal. Assim, só que o serviço militar obrigatório, ele não acontece muito de você estabilizar. Chega um determinado ponto, você vai ser mandado embora. E se você estacionou naquilo ali, só ficou ali, não procurou evoluir, você tende a sair desatualizado do mercado financeiro, do mercado de trabalho aqui. Você sai... Que mundo eu estou? Porque lá você tem chance de cursos. Lá você faz vários cursos, mas esses cursos nem sempre se aplicam. Falando assim, na questão de um outro concurso policial. Às vezes específico. Específico, ou uma empresa de segurança e tal. Mas se você ficar só nisso, não buscar outros conhecimentos, cara, não é, porque eu falo que o serviço militar obrigatório, ele traz ferramentas para o jovem que está ali, principalmente no caso da AMAN, servir na formação dos oficiais, dos cadetes que vêm da SpaceX e tal. Então, o plano de carreira para o serviço militar ele é bem limitado. Então, chegaria um momento que eu teria que ou fazer um concurso dentro do Exército, mas aí eu já estava vendo aquele movimento, todo mundo para a polícia, alguns amigos fazendo, tomando bomba no concurso, e aí eu falei, vou fazer. Aí cheguei em casa e falei, mãe, vou ser policial. E aí? Nunca na sua vida que você vai ser policial. Meu pai caminhoneiro. Isso em qual ano? Você 2000, 2001 eu decidi. Eu entrei no Exército de 98 para 99. Aí fiquei em 99, 2000, 2001. Em 2001, me convenci que ia me tornar policial. Mas era por causa desse negócio que você estava falando antes, que você treina, vai pra guerra? Sim, eu gostei. Eu já tinha desencanado de ser jogador de futebol. E eu, cara, maneiro, lidar com arma, treinamento, aquela adrenalina e tal. Quero mais que isso. E aí eu comecei a ver coisas da profissão, falei, quero mais que isso. E aí cheguei em casa e falei, olha, vou ser policial militar. Aí minha mãe, nunca que você vai ser policial militar. Meu pai, de jeito nenhum você não vai ser policial militar. Aí minha mãe... O apoio da família é legal. Não, meu pai zero, apoio zero. Minha mãe fala que ela conversou com meu pai assim, esquenta não, ele não vai estudar, não vai passar. E eu realmente não estudei. Mas não estudei. Eu lembro que uma coisa ou outra eu dei uma lida e falei, não vou estudar não. E minha mãe, depois que ela me falou, eu não rasguei sua inscrição, porque eu achei que você nem ia passar. E eu fiz e passei. Passo. Aí que azedou o caldo em casa. Aí o negócio ficou complicado. E aí eu falo pra vocês, eu descobri que minha vida ia mudar completamente. Porque quando eu entrei pra polícia, e aí tem toda a questão do medo da insegurança da família, e não é o que é hoje, era muito menos. Aí você passa a se preocupar com a sua e de quem tá próximo. Sua vida muda completamente. Você descobre que você vai andar armado 24 horas por dia, que você vai fazer coisas que as pessoas comuns, a gente fala assim, cara, só louco, não querem fazer, não se dispõem a fazer, e que você já não vai mais poder ir em qualquer lugar,
andar de qualquer jeito, alguns amigos vão se afastar, e aí eu descobri que... Com receio de alguma coisa? Porque tem uma questão cultural no nosso país de preconceito em relação à polícia. Hoje isso tem mudado muito. A gente estava até conversando anteriormente. A gente vê uma inversão de valores na educação dos filhos. Por exemplo, muitos pais falam o filho precisa ficar na cadeirinha porque é a segurança do filho. E aí fala, filho, fica na cadeirinha. Se o filho não fica, ele fala assim, fica, senão o policial vai te pegar. Ou vai pegar o papai. E aí começa uma história de rejeição. Cria já na cabeça o policial tá prejudicando, uma imagem que já vida, fica... Isso vai ficando marcado. ruim, porque a criança cresce olhando assim, poxa, aquele cara fardado, ele é o cara que prende meu pai, que prende a minha mãe, que vai me pegar. E aí cresce desenhando. É o boi da cara preta que falava Não, para as crianças. crianças. O homem do saco, né? O homem do saco, eu ia falar isso agora. E eu tava falando até sobre isso. Hoje eu vi uma frase em algum lugar, acho que minha mãe até me marcou na rede social, as crianças não nascem ruins. Elas não nascem com desvio de conduta e nem com preconceitos. Elas são influenciadas e conduzidas com exemplos, com posturas ruins. Meio que o sistema corrompe, né? O sistema corrompe, as pessoas corrompem. É o meio ali que ela está inserida. E aí eu aprendi que existe sim o fruto do meio, principalmente quando ele não tem acesso a bons exemplos, a informação. E aí ele se torna realmente a possibilidade de ela cria na cabeça dela aquilo como verdade. Mas a gente cita muito a criança na favela. Quem que ela vê que é o herói ali? Quem que é o cara que tem dinheiro, que tem mulher? É o traficante. Acontece. E aí, pegando esse seu gancho, durante um tempo eu trabalhei em Duque de Caxias, e eu também fui em alguns outros lugares fazer algumas operações. Eu costumo dizer o seguinte, comunidade favela tem 3 tipos de pessoas. O morador, que é um ser humano extraordinário, que trabalha pra caramba, que corre atrás, mas o sistema, as faltas de oportunidade, o levaram àquele espaço, e ali ele se enraizou e batalha, sai de casa cedo, vai trabalhar, volta, casa e acabou. O favelado, que é o amigo do traficante, que a terceira pessoa seria a figura do bandido, do traficante. E é aquele que se dá bem com uma coisa ruim. É aquele que não quer sair da caixinha. É aquele que vai na festa do tráfico, que vai pedir cesta básica para o tráfico, que vai ter... Se sente beneficiado com o tráfico, que participa de grupos de WhatsApp do tráfico para dizer, olha, a barca está passando, o policial está na minha rua, que faz vídeos tendenciosos. E aí que está o divisor de águas. Porque tem muitas questões de preconceito e na comunidade, eu sempre falo isso, existe muita gente boa e é a maioria dela. Sim. A maioria é de pessoas de bem. O mal é que acabam generalizando. Só que assim como na minha profissão. Na minha profissão também tem gente ruim. Somos frutos de um mundo onde tem seres humanos que fazem escolhas. E botam evidência justo. E botam evidência. E a gente está cansado de saber que o que vende jornal... O que dá Ibope é notícia ruim. Sim. Os projetos que funcionam, muitas das vezes eles saem em notas pequenas quando saem. Então o que vai dar Ibope são coisas ruins. E aí tem toda aquela quebra de corrente, aquilo que eu falei de escolha. E isso também veio de conta a minha decisão quando eu percebi que eu precisava fazer uma escolha, mas que não me bastava fazer escolha. Eu tinha que dar às pessoas a possibilidade de ver um outro lado da história. Então, assim, fiz muitos amigos em muitos lugares e essas minhas escolhas profissionais me trouxeram inúmeros benefícios. Eu sou extremamente grato à Polícia Militar, enquanto instituição. Ela me abriu inúmeros caminhos e me ajudou a romper, e eu venho diariamente tentando romper barreiras com conduta, com exemplo, com postura e dedicação. E isso tem se tornado a Barca do Bem, que lá atrás... começou num projeto chamado Corrente do Bem. E mudou. Era baseado naquele? Você ajuda 7 pessoas, que ajuda 7 pessoas. Cara, sabe como... Sim, da multiplicação da Corrente do Bem. Daquele... Na verdade, isso começou quando eu entrei numa escola no município. Anteriormente, eu era convidado para ir em algumas escolas, por conhecer muitos professores, por conta da profissão da minha mãe. Na minha família tem muitas professoras. Para ir em escolas falar sobre profissão policial militar. Com criancinhas, que tem esse lúdico, que ainda não foi distorcido. E aí eu falava sobre minha profissão, a admiração gigante, curiosidade e tal. E isso começou, eu falei, que legal. Só que aí passou um tempo, eu conheci outras escolas e um determinado dia eu fui numa escola no município de Coatis.
E quando eu entrei nessa escola, muitas crianças já numa idade mais avançada, 13, 14 anos, me olhavam com curiosidade e outras com receio. Tipo assim, posso chegar perto? Ele vai me dar um Fica, quadro. Ele vai me pegar? Não, e tem aquela questão, eu não sei como é que você, geralmente, você chega? Você chega fardado, armado, Sempre. Sempre, pra justamente Quem tirar isso olhar da vê que é um cabeça, não é policial. porque ele tá armado que ele... Sim, talvez vocês também já tenham passado por isso. Eu não tive nenhuma experiência dessa, mas as próprias pessoas, os adultos, ainda têm medo de uma abordagem policial. Muitos Sim. não entendem que antes de eu identificar que você é uma pessoa de bem, eu tenho por trás de mim inúmeras informações que pode ser alguém ruim. Uhum. Então eu preciso... E você tem que estar preparado para o Eu tenho que estar preparado para o ali. pior. Se o pior não acontecer, eu vou fazer um amigo. A minha linha de trabalho é essa. Se eu não te prender porque você não é bandido, eu vou tentar estabelecer uma linha de amizade para a gente começar um processo de corrente do bem. E aí eu cheguei nessa escola e percebi que tinha essa visão distorcida e sempre assim. Se você me convidar para determinada situação, eu vou comunicar meu batalhão, porque eu tenho regras. Que, olha, eu tenho um projeto, eu preciso ir lá falar sobre a profissão policial militar, porque eu vou representando a instituição. E aí, nessa escola, eu fui. E aí, as criancinhas, cara, fui lá jogar bola fardado. Porque começou, eu falei, não, cara, não é possível. Coturno e tudo. Fuzil nas costas, Caraca. vou brincar e tal, menina pulando elástico. E aí, eu fui ao segundo andar, era um CIEP. E nesse segundo andar, eu fui abordado por um professor. Eu nem me recordo se ele era professor, acredito que não, ele era da coordenação. E ele veio meio receoso e preconceituoso. Ele me perguntou, o que o senhor está fazendo aqui? Eu falei, eu vim conversar com a professora tal e com a diretora. Eu as conheço. Me prendeu um professor. Mas antes aí. disso, você não tinha nada assim programado que você ia fazer atividades lá com as crianças, não. Você ia lá conversar apenas. Eu ia lá, justamente que eu tinha recebido o convite de falar sobre a profissão, porque as crianças tinham essa curiosidade. Mas eu ainda não tinha essa visão do quanto isso ia impactar e o quanto eu veria olhares de rejeição. Uhum. Principalmente por pessoas Você que não deveriam ser assim. Que você deveriam não incentivar. E que deveriam incentivar né, a criança esse me ver trabalho. como um amigo. Entendi. A criança entender que eu não sou o inimigo delas. Tá, é aliado ali. Eu sou aliado, na verdade. E aí, quando ele começou a fazer essa pergunta, ele falou, mas você tá armado? E eu falei, olha, essa arma aqui, ela é para te defender. Ela faz menos mal do que uma caneta mal utilizada. Então, Uma assinatura maldada, um discurso tendencioso, essa arma aqui, ela tá para te proteger, para proteger as crianças. E aí ele, não muito satisfeito, saiu, e eu já tinha ali o aval da direção da escola, o projeto já estava encaminhado a eu falar com as crianças, comecei a falar com as crianças. Agendei e fui lá. E aí eu descobri que quem saía beneficiado desse projeto era eu. Que aí começou, meu pai estava... Você acaba aprendendo pra caramba. Que aí Muito. foi a virada de chave. Aí foi a virada de chave, o gatilho que eu percebi que o meu principal objetivo e motivação não era só tirar das ruas pessoas ruins. Era sim mostrar para as pessoas boas que vale a pena ser bom. Uhum. Você estava aqui e enxergou que podia chegar ainda Ainda além. mais. Eu estava ali e percebi que não adianta eu tirar o adulto criminoso da rua se eu não mostrar para esse jovem que eles têm oportunidade. Você que vai eles lá na podem raiz, fazer você escolha. previne, né? Exatamente. Não adianta, o prevenir é melhor do que remediar. Sim. Então eu descobri que eu precisava falar para essas crianças, mostrar para essas crianças que eu não era ruim, que a polícia não era ruim, que sim, existem erros, mas que eu tô ali para ajudar. Que quando ele me visse na rua, ele visse um amigo. E ali eu comecei esse projeto e fui muito feliz no que eu recebi em troca. Porque, como eu falei para vocês naquela conversa, o meu pai foi diagnosticado com câncer em 2016. E eu já estava com esse projeto caminhando, conversando com as crianças e tal, e sempre nessas abordagens de rua, falando com crianças que choravam quando eu abordava. Não, eu não estou aqui para prender seu pai. Me ajuda a cuidar do seu pai. Fala para ele colocar o cinto de segurança. Coloca o cinto de segurança. Ah, tá bom, tio. E aí começou de crianças, na mesma hora que ela ia e tinha abordado, ela voltava me dando tchau. Uhum.
Às vezes, pastor, teve uma situação que eu abordei um menino, ele estava com a camisa do Vasco, sem cinto, o irmãozinho dele na cadeirinha. Falei, coloca o cinto, ajuda a mamãe a cuidar do seu irmãozinho. E eu não sabia que quem estava no carro era a mãe e o padrasto dele. E aí, passou alguns dias, eu estava no mesmo lugar fazendo a minha operação, esse menino parou do outro lado da rua, desceu do carro, só que com o pai, e veio até mim e falou, que pai, ele que eu te falei. E o pai dele falou assim, cara, eu vim para te conhecer, porque meu filho falou que você ensinou ele a cuidar do irmão. E meu filho chegou em casa, cara, eu arrepio de lembrar disso. E aí começou a virada de chave fazer sentido. E aí eu comecei com esse projeto com as crianças e tal, e chegou um determinado momento que eu precisei me ausentar. Eu já estava tentando voltar, nessa época eu trabalhava no batalhão de Resende. Eu já estava tentando voltar a trabalhar no 28º, porque inicialmente na polícia eu trabalhei no 28º, que é Volta Redonda. Hoje ele cobre Volta Redonda, Barra Mansa, Rio Claro e Pinheiral. E aí teve uma situação profissional, eu fui transferido, eu e mais alguns policiais naquele movimento de greve, não sei o quê, eu fui transferido para Duque de Caxias. Fiquei lá quase um ano e voltei de lá para Resende. E aí quando meu pai adoeceu e tal, eu falei, pô, preciso estar perto de casa. Mas não estava conseguindo. E aí em 2016, esse projeto acontecendo, 2017 eu consegui vir para Volta Redonda. Ainda era corrente do bem ainda. Ainda era corrente do bem. E aí eu não estava em casa nesse dia, eu já estava trabalhando na cidade de Pinheiral, cidade que eu amo de paixão, aprendi, amo muitas pessoas, já tenho muitos amigos. Eu já estava trabalhando lá, o carteiro chegou na minha casa, na casa dos meus pais, que eu estava morando ali com eles, cuidando do meu pai, e chamou pelo meu nome. Minha mãe atendeu e falou, alguma encomenda? Ela não. Aí o carteiro, minha mãe me contou, e falou assim, não, é que eu queria saber quem que é esse rapaz, quem que é Schubert. Aí minha mãe, por quê? Porque eu tô quase aposentando, faz muitos anos que eu não entrego carta manuscrita. É só cobrança, encomenda e tal. Boleto. Porque isso parou, isso já... Ou entrega da Mercado Livre, Amazon, essas coisas. E realmente, se a gente for para pensar, acabou essa história de carta manuscrita. E eu recebi, acho que quase 80 cartas de crianças. Caramba! Nesse primeiro etapa do projeto, essa primeira fase do projeto. Exatamente, primeira fase do projeto. E aí... até então esse projeto era visitar escolas. Visitar escolas e conversar sobre a profissão policial militar. E automaticamente eu usava isso como gancho para falar sobre respeito aos pais, respeito aos amigos, respeito aos mais velhos. É isso que eu ia te perguntar. Mas eu vou deixar para perguntar quando a gente chegar na barca. Assim fica mais completo. Sim. Tá? E aí, cara, mas essas cartas, elas me fizeram perceber que realmente valia a pena. E aí, no outro dia, eu cheguei em casa, minha mãe, meu filho, quando você chegar em casa, tem uma surpresa para você. Cheguei em casa, meu pai estava assim, estava no início do tratamento, ainda não estava tão debilitado, mas já estava começando a ter queda de cabelo. Aí eu raspei minha cabeça. Uma coisa assim extraordinária. Essa batalha, eu vi muita coisa acontecer. Eu percebi que valores estão muito além do que eu tenho. Na verdade, é o que eu sou. E aí eu comecei a ler essas cartinhas. Amigos, eu não conseguia ler 10. Eu chorava compulsivamente. Tio, saudade de você. Melhoras pro seu pai. Quando você vem nos ver e parará, e com desenho e tal. E, cara, toda a carta recebida, eu tenho uma regra que ela é respondida. E eu fui lá e fiz. Carta por carta. Cada carta que eu tinha, eu respondia e falei, vou entregar carta por carta. Liguei para a diretora Luciete e a professora Gisele, é o nome dos dois anjos. E tá aí meu respeito a todos os professores que fazem diferença no nosso país. Minha família tem muito professor. Merecem todo o respeito do mundo, merecem ser super valorizados. Um dia eu vou chamar minha mãe já para contar a história dela aqui também. Vai Deve ter muitas histórias. Muitas. Já escutei muitas histórias da minha mãe, na época que era diário ainda, para poder fazer chamada. E aí eu fui responder cada carta, combinei com a Luciete, marquei de ir lá entregar. E aí fizeram um café. Nesse dia, quando eu cheguei, eu não tinha a consciência que eles não sabiam ler cursiva, aquela letra cursiva, de mãozinha dada. Eles ainda estavam na alfabetização de mãozinha, de letrinha de forma. Mas eu escrevi tudo letra cursiva. O que aconteceu? Eu entreguei carta por carta e eu tive que ler carta por carta. E aí eu tenho até fotos disso, ele sentado no meu colo, e eu lendo a cartinha, um abraço, e eu amarrando o cadarço. E aí depois eu tive um feedback das mães, que teve alunos que dormiam com as cartas debaixo do travesseiro. Olha isso.
Alunos esses que hoje eu tenho contato com Você famílias. se tornou uma referência ali, Cara, igual eles têm os personagens que eles gostam, você virou sim. um herói, assim, pra eles, né? Exatamente. E ali eu falei, cara, que loucura. Na verdade, porque eles tinham me dado muito mais do que eu merecia. Sim. E eu chegava ali, às vezes, para achar que estava contribuindo, e realmente, a gente está fazendo um projeto legal, mas aquele amor sincero, aquele abraço de verdade, abraço que às vezes a gente não... Puro, né? Puro e sem nenhum interesse. Foi muito mais profundo do que você esperava. Muito mais. E ali eu decidi que eu jamais deixaria de tratar com respeito qualquer pessoa, não que eu fizesse isso antes, e de falar com qualquer pai e mãe sobre a educação dos filhos. Então eu falei, agora eu tenho que fazer isso se multiplicar. Uhum. E aí comecei a usar rede social, inclusive amigos, fiz amigos, crianças longe que mandavam foto, eu fazia montagem com foto para mandar, porque, pô, é meu aniversário, onde você vai? Em Belo Horizonte. Falei, como é que eu vou no aniversário em Belo Horizonte? Nem tinha tempo para isso, aí ligava pro batalhão de lá, falei, pô, companheiro, tem um menino aí em tal cidade, ele é muito fã da Polícia Militar, ele tem farda da Polícia Militar, faz uma visita para ele. E falava isso com os amigos, não, a gente vai lá sim, porque eu percebi o amor que essas crianças tinham e que elas poderiam, quando eu tivesse 12, 13 anos, serem os multiplicadores de boa postura, Legal. de conduta. Ou futuros policiais. Ou né? futuros policiais, porque tem muito isso. E aí começou essa questão. E até o contraponto, né? Porque acredito que a profissão em si, ela é dura, né? Pela realidade, pela Sim. atividade de vocês. Sim. E aí você vir com um projeto desse, com uma atividade dessa, é meio que acalenta o coração um pouco, né? Quebra Dá uma barreiras. equilibrada aí, porque você vive no extremo de tensão, de atenção, e aí você faz esse trabalho, né? Na verdade, essa atividade começou a ser para mim munição para evitar que esse meu caminho por lugares ruins, que a profissão me obriga a ir. E eu faço com gosto, eu amo o que eu faço, mas para eu não ficar frio, para eu não ficar seco, perder a sua humanidade. perder a minha humanidade. A essência ali. Esse trabalho com as crianças, com pessoas de mais idade, de troca de carinho, de ajuda mútua e tal, me permitiu, mesmo em momentos difíceis, ter leveza na minha atitude, ter um pouco mais de humanidade quando a família de alguém, que eu acabava de prender alguém, a família vinha até... Uma empatia. Ali, né? Exatamente, de me preocupar com aquela pessoa que não tem culpa, às vezes, da escolha ruim que o familiar fez. A maioria, né? E que muitas vezes vem para essa situação com um olhar negativo sobre mim, porque o policial militar, ele é quem leva a conta que ninguém quer pagar. O policial militar é que vai pegar um pai que não pagou a pensão alimentícia, que não é o policial militar que decidiu prendê-lo, é a justiça que o fez. Mas sou eu que vou chegar ali e vou tirar o pai do seio da família, às vezes. Sou eu que vou pegar um filho que está envolvido com tráfico e vou levar para a prisão. Então, às vezes, a mãe, naquele instinto de mãe, me vê, ou uma irmã, ou um filho, como o cara ruim. Um inimigo até. Né? Um inimigo. E esse até hoje, a gente tem, né, muitos embates hoje que a gente vê no noticiário de acontecer isso. Sim, acontece muito. Né? Porque a gente tem esses extremos, né, de acontecer, foi bala perdida, mas veio por parte da polícia, que o rapaz era trabalhador, não tinha nada a ver com o tráfico. Então existe toda essa atmosfera em volta do trabalho. Existe. E aí você tem que lidar com isso todo dia. Que é aquilo que você falou, podem ter pessoas que são muito profissionais, mas realmente tem as pessoas que saem da curva. Tem todo, eu sempre falo, quando eu entrei na polícia... atrapalha o seu trabalho. Atrapalha, mas não pode me fazer desistir. Eu sempre falo, toda profissão tem pessoas boas e ruins. Todo segmento no mundo. O que a gente não pode desistir é de fazer o bem. E isso começou a se tornar, na minha vida, uma constante. De encontrar com pessoas, acontecer coisas ruins, e eu falei, peraí, calma, eu vou te orientar. Se o filho fez isso, vem pra cá. Olha, vai acontecer assim, assim e assado. O que a senhora precisar, a senhora pode contar comigo. Inclusive, eu tenho no meu telefone pessoal, e uma outra coisa que eu pirei e fiz, foi passou o número. Passei meu número pessoal na rede social. Cara. Isso lá atrás. Nossa, deve receber de tudo lá. Tudo. Mas antes era pior, porque eu tinha colocado exatamente o pessoal. Eu não tinha sossego. Tempo, né? Toda hora eu tocava, e eu ficava muito assim, eu preciso responder. Aquele compromisso de ajudar, eu não vou ter vida.
E aí peraí, cancelei meus números, criei o meu pessoal e criei um profissional e coloquei lá para as pessoas fazerem denúncias e, claro, motivando a ligarem para o 90, o Disque Denúncia, mas se precisasse também para falar comigo, pedir informação e realmente é de um tudo. Mas tem um horário para você parar de responder ali, né? Não. Porque chega a todo momento. Chega a todo momento. Não, se você não desliga à noite, você desliga o celular. Então, é outra coisa que a minha profissão não me permite. Por escolha. Então, como que você se... Ah, tá. Eu nunca desligo o meu telefone. Por escolha mesmo. Por escolha, porque eu sempre penso que alguém pode precisar de mim. E aí eu tô te falando, não é só como policial, não. Como amigo, um amigo que tá precisando de algo. Eu sempre falo assim, se um amigo me ligou pedindo ajuda e eu não atendi, talvez eu poderia ser aquele que salvaria meu amigo. Uhum. Uma vez eu estava num debate com um amigo, ele falou assim, não, meu amigo me ligou bêbado, quero que se dane. Eu falei, cara, se ele te ligou bêbado, é a oportunidade que você tinha de ir lá e evitar que ele se acidentasse dirigindo bêbado ou que atropelasse alguém. Então eu não tenho essa. Tá bêbado, se vira. Não, cara, peraí, calma aí que eu vou ir também, vou beber contigo. Não bebo. Não tá ligando à toa. Não tá ligando à toa. Às vezes é um momento de desespero. Eu tive momentos de desespero na minha vida, onde amigos me ajudaram. Precisou ter alguém ali. Então eu não desligo. Eu não desligo em momento nenhum. Tem um amigo meu que é advogado, que ele já teve que atender muita ligação de madrugada, pegar carro e sair. Sim. Eu, cara, já atendi telefone de pessoas chorando só porque queria conversar. Sargento, eu queria conversar. Eu tenho situações de mães, por exemplo, que me ligam, que me mandam mensagem agradecendo por eu ter prendido os filhos. Falei, sargento, você trouxe vida para o meu filho. Eu agradeci a Deus quando você o prendeu e eu normalmente eu faço isso. Olha, eu ligo para a pessoa se eu tenho contato, ou se eu tenho como conseguir contato. Senhora, aqui é o sargento Schubert. Só para informação que eu estou na delegacia, seu filho foi preso, assim, assado. E aí é um baque, né? Mas eu prefiro já falar do que ela ficar sabendo um pouco de outro, já chegar com uma ideia totalmente tal. E aí chega lá, eu mostro. E aí a minha conduta tem trago essa tranquilidade de saber, bom, quem prendeu meu filho é um cara correto. Até te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu não vou citar nem a cidade, senão as pessoas fazem a ligação. Mas uma mãe, o filho dela era, não sei se era traficante, se era do tráfico, enfim, estava envolvido com drogas. Tinha 2 filhas e ele foi morto na frente da mãe. Devendo. Mas a mãe falou que foi uma das melhores coisas que aconteceu, vamos dizer assim, que sabia do futuro do filho ia ser aquilo. Na verdade, a partir daquele dia ela começa a ter uma saudade, mas tranquilidade. Não, pela quantidade de coisas que ele já tinha feito, que eu já tinha presenciado. E ela falou, mas ele deixou as 2 melhores coisas da minha vida, que são minhas netas. As netas. Ela já sabia que o futuro dele... Porque ela já deve ter tido várias idas e vindas dele, e aí chegou no momento que ela já não tinha mais expectativa que pudesse mudar. Como ia acabar a vida dele. Ela já sabia. Isso é uma matemática muito exata. Escolha e consequência. Eu, por exemplo, dou palestra em escolas hoje e nunca cobrei 1 centavo por isso. Tem gente que fala, não. Nunca. Se chamar, se me chamar, você vai. Eu vou. Mesmo, né? Eu vou. Eu já fui algumas longe. Não, a gente paga o seu combustível e tal. Mas eu falei assim, minha palestra custa R$1.000 e eu cobro. Não, nunca cobrei. Nunca cobrei nada. Eu falei, se tiver um copo d'água, eu já estou feliz. Mas eu sempre falo, toda escolha tem uma consequência. Com os meus alunos, eu dava aula num curso preparatório em Volta Redonda, e eu sempre, quando eu comecei, alguns alunos falaram, nossa, quando você começou, a gente te odiava. Hoje me chamam de pai. Você é o segundo pai, meu pai postiço, é isso, é aquilo, fui dançar valsa com aluno e tal, porque eu sempre preguei, se você planta banana, você vai colher banana. E essas mães, e aí eu vou dizer uma coisa que pode parecer pesado, mas é uma triste verdade, existem mães e mães. Aí eu vou dizer pais e pais. Tem mãe que o filho está no mundo do crime, ela não compactua com isso, algumas nem sabem, e algumas reprovam o tempo todo. Existem outras que se compactuam com isso e ainda tiram vantagem disso. Uma opinião muito pessoal, de quem compactua com isso, eu não tenho pena. Eu não sou solidário à dor daquela mãe que incentiva o filho no tráfico, incentiva o filho na vida do crime, e quando o filho é preso, vai lá lamentar. Poxa, sinto muito, seu filho estava num caminho ruim e você aceitava, batia a palma e ainda enaltecia o crime. Não tenho pena. Mas existem muitas, e a maioria, de pais e mães que não são coniventes. Inclusive até já denunciar para mim, olha, meu filho,
eu acho que está fazendo isso. O senhor pode vir aqui e prendê-lo, por favor? E batata. E essas nunca abandonam seus filhos. Vão lá, batalham. A esperança de que ele vai exatamente. conseguir sair E vou falar, muitas delas conseguem com que os filhos saiam, e normalmente eu também tento ajudar. E como que você teve que trabalhar isso em você? O lado psicológico disso tudo? Porque ao mesmo tempo que você está ali falando para os filhos, de repente você tem que prender, né, um deles por essas mães. Como é que, primeira vez que aconteceu, como é que você teve que trabalhar isso? Porque você acaba se envolvendo ali Sim. Com as pessoas, e isso, né, interfere também, né? Então, isso para mim, não foi algo que eu me preparei, não foi algo assim que eu vou programar isso, se acontecer eu vou ter esse tipo de... Acho que não tem como se preparar, né? Não tem. E eu tenho uma das minhas válvulas de escape é escrever. Se eu estiver emocionado com um problema, triste, chateado, eu vou escrever. Escrevo muito, algumas coisas eu posto, outras coisas não. E aí, numa dessas situações, eu fiz um texto chamado Eu, as Prisões e as Famílias. E aí eu falava sobre isso, sobre a minha postura enquanto policial, tendo que fazer a lei ser cumprida, mas eu também tinha que ter um olhar de pai, de filho, de irmão, de marido. Então eu tinha que ter um olhar humano para aquilo. Claro que esse olhar ele se fazia presente quando a família em si era uma família que me permitia isso. Quando é uma família totalmente envolvida com o crime, eu era profissional e conduzia a ocorrência como deveria ser conduzida. Quando eu tinha essa possibilidade, eu trazia para perto de mim, olha, a situação foi essa, o que a senhora precisava fazer é isso. Eu trazia um pouco da minha experiência profissional para acalmar, dizia quais eram os passos seguintes após aquela prisão, como funcionava, falava sobre o que iria acontecer, inclusive muitas vezes eu orientava, olha, não se enfie em dívidas por conta disso, uma série de outras coisas. Dá outras dicas mesmo. Para que a família não se... Como eu disse, existem profissionais e profissionais. Alguns profissionais do ramo de defesa de criminosos se aproveitam do desespero das famílias para aproveitarem o máximo de lucro financeiro. Sugar, né? De sugar, porque no desespero tem famílias que aceitam tudo. No desespero. Então eu trazia algumas informações e dizia de forma humana. Mas foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Teve uma certa vez que eu prendi um menino envolvido no tráfico. No outro dia eu recebi uma ligação nesse meu telefone e a senhora falou assim, amanhã o senhor está saindo de serviço, o senhor prendeu meu filho hoje. Amanhã eu poderia encontrar com o senhor na padaria? E aí tinha aquela minha questão profissional. Será que é uma mãe? Será que é uma armadilha? Deve passar tanta coisa na sua cabeça. Cara, eu ficava pensando em N coisas. Pô, qual padaria? Eu falei, não, tem sim. A senhora vai chegar que horas? Tal hora. Aí eu ficava um pouquinho, via chegando, falei, opa, é uma mãe. E sempre uma padaria mais tranquila. E aí essa mãe veio me agradecer, tomou café comigo, chorou, contou a história dela. E aí começou, aí eu falei, pô, tá dando certo. Esse é o caminho que eu tenho que seguir. E isso foi ficando no automático. Eu sempre postei sem tentar expor as pessoas. Hoje em dia eu até faço diferente. Eu posto de forma bem humorada. Eu faço aqueles textos, a lá Tico Balanços, que ele faz aqueles áudiozinhos dele engraçado. Eu vou e posto, colocando metáforas para poder levar a informação de forma descontraída, mas não deixar de levar informação do que está acontecendo. Da real ali. Da real, e sempre trazendo algum conselho, alguma mensagem do dia para a pessoa poder se ligar nisso. E isso me trouxe também muita... Claro, destaca para quem não quer ver as coisas funcionarem, sim. Mas me trouxe uma aceitação, uma aprovação junto de pessoas do bem, e são elas que para mim importam e eu vou seguindo desse jeito. Tem sido assim. Muito bom. E como que o projeto Corrente do Bem migrou para a Barca do Bem? Qual que é a diferença ou não tem diferença? Na verdade, então, o projeto Corrente do Bem, ele começou lá nas escolas sem nenhuma pretensão. A Barca do Bem virou porque eu trabalho numa viatura que é maior, uma Ranger. E o mundo do crime, em alguns mundos do crime, chamam a viatura da polícia de barca. Ó, a barca tá vindo, a barca tá passando em tal lugar, um avisando o outro o tempo todo. E aí, eu não sei quem, não sei identificar quem, alguém foi e comentou, essa barca é do bem. Numa dessas minhas, das minhas postagens de, às vezes com projeto com criança,
ou com Natal Solidário, arrecadando mantimentos para cesta básica, brinquedos para as crianças e tal, que eu tenho meu trabalho profissional, mas às vezes dá para conjugar com essas ações sociais, buscando ajudar e aproximar a sociedade da Polícia Militar, da linha de segurança pública. E alguém falou isso, a Barca do Bem. E aí eu comecei a passar e pensei, olha a barca aí, a Barca do Bem. E aí virou a Barca do Bem. Pegou o nome. Pegou, e aí eu comecei a receber convites de professores, de espaços com criança. Pô, às vezes eu no policiamento, a mãe, meu filho pode tirar uma foto com o senhor? Coisa que eu nem imaginava acontecer. Criança com aquele olhar curioso, pode, vem cá. Entrava na viatura. Esse dia mesmo eu estava dando uma palestra num centro comunitário, dos meninos do jiu-jitsu, aí um menininho falou assim, sargento, eu já conheço o senhor. E, cara, eu não decoro fisionomia. Muita gente. Eu até expliquei para ele. Eu expliquei para ele, olha, o sargento precisa decorar muita fisionomia de gente ruim. Então eu gasto muita energia decorando a imagem de pessoas ruins. As pessoas boas, elas me ajudam a lembrar. Aí ele falou, não, no aniversário de Pinheiral de 2019, Caraca. assim, ele foi exato. No aniversário de Pinheiral de 2019, eu tirei foto na viatura do senhor, lá na praça. Minha mãe estava junto, apontou para a mãe dele. Eu falei, é mesmo? Eu falei, cara, o plantio tá começando a mostrar que vale a pena. E aí, esse projeto começou a acontecer. A barca passava, uma criança dava joia, cumprimentava, posso tirar parava, foto? tirar Parava. foto. Pensa você passando na rua, uma criança te dando tchau e você não dá tchau. Você não corresponde. Você vai alimentar aquela imagem Que negativa do policial que que muitos falam. que é malvadão, marrento, que é durão. Sim. E as pessoas começavam a comprar essa ideia. E aí eu começava a postar na ocorrência, por exemplo, acontecia uma ocorrência de prisão por tráfico de drogas. E aí outra coisa que eu comecei, todo plantão meu, o crime já conta os plantões. Hoje é o plantão de fulano de tal. O tráfico de drogas, o pessoal das facções, eles contam. Hoje é o plantão tal. Então ele já tem uma... O crime organizado o crime mesmo. muito organizado. Ele já tem uma linha de ação para cada plantão, para cada tipo de policial. E aí, já que o crime já sabia meu plantão, eu falei, bom, então as pessoas precisam saber que eu estou de serviço. As pessoas boas precisam saber que hoje eu estou na rua. Quando eu falo eu e minha equipe, eu não faço nada sozinho. Quem sou eu para trabalhar sozinho? Eu e minha equipe. O sargento Schubert precisa e tem como aliado o sargento Dessar, o Cabo Lopes e a Polícia Militar e o 28º Batalhão. Sem essa estrutura, eu não seria o sargento Schubert bem sucedido. Claro, meu projeto aconteceria, mas não teria tanto sucesso. A gente não seria tão bons policiais, uma equipe tão respeitada. E aí eu falei, já que eles fazem isso, o lado ruim faz isso, todo plantão meu, eu vou na minha rede social, faço um texto, coloco lá normalmente uma frase motivacional, alguma coisa para a pessoa refletir, e coloco, a Barca do Bem está na pista. Aí boto, bom dia a todos os moradores, cidadãos de bem, estamos aí para tal, frase tal, aí boto os telefones de contato, nos ajudem tal, e boto uma foto. É difícil ver isso, tá? E acontece, e assim, você aproxima as pessoas de você, Sim. não fica uma coisa tão distante, né? Isso que é bacana. Isso precisou acontecer e essa proximidade me trouxe muitos benefícios profissionais no sentido de credibilidade com as pessoas. Igual as pessoas sempre têm muito receio, assim, denúncia anônima, será? A pessoa tem medo, né? Tem, e eu entendo que tenha. Então, ainda mais hoje com reconhecimento e ligação. tal. Então, muitas pessoas me mandam mensagem. Esses dias uma pessoa mandou mensagem assim, quero te fazer uma pergunta, mas já sei a resposta. Pois, quem é esse sargento Schubert da Barca do Bem e sua equipe que todos respeitam e admiram? Posso confiar no senhor? Mandou isso para mim. Eu falei, pode. O sargento Schubert e a equipe dele são aqueles que não trai a confiança de quem os ajuda e busca fazer o que é correto o tempo todo. E aí ele me passou uma série de informações, a gente foi bem sucedido nas informações, depois ele me agradeceu, e isso se tornou um meio de comunicação entre as pessoas. Se eu pegar, não faria isso para não expor ninguém, mas se eu pegar meu telefone e fizer assim no WhatsApp web, né, que tem fizer assim, você vai ver que não vai parar de correr. São centenas de números de telefone. Tudo que você já falou, né? Vou botar no silencioso aqui, senão você virou uma referência aí, né? Até para as pessoas já criam uma confiança. E sim, não sou o único. Tem muitos policiais bons, a maioria. A equipe. Uma vez, eu vi de uma cidade de 4 mil habitantes. Uma vez eu escutei isso de um policial lá, já aposentado, a gente conversando, que eu não sei se também é a sua opinião, mas eu achei interessante.
Ele falou, cara, eu sou muito mais trabalhar em São Paulo do que aqui que tem 4 mil habitantes, ele dando um exemplo. Eu falo assim, existem policiais que gostam da área administrativa. O perfil dele é mais administrativo. E existem policiais que são mais operacionais. Se você me perguntar, eu vou trazer isso para um lado da medicina. Eu seria o médico do pronto-socorro. Aquele que quer na linha de aquela frente correria ali. que não serviria para ter um consultório com hora marcada. Não, eu gosto do combate, eu gosto de estar na rua interagindo com as pessoas, do enfrentamento, eu gosto de correr atrás de dar resultados. Claro, se o meu plantão for 24 horas sem nada acontecer, ótimo, esse é o trabalho da Polícia Militar, evitar que aconteçam coisas ruins. Mas se acontecer, eu vou me dedicar ao máximo para tentar resolver, pegar o culpado pelo crime, evitar que o tráfico de drogas aumente. Mas eu acho que o que eu entendi com a frase dele foi o seguinte, lá em São Paulo eu tô prendendo gente que eu nunca vi na vida. Se eu vier para a cidade de 4 mil habitantes trabalhar... Todo mundo conhece. Todo mundo conhece E ele, aí vem aquela questão do lado emocional, né? Você já conhece a pessoa, ele vai prender, talvez, conhece a família da pessoa. É o que acontece. Como que você vem prender meu filho? Você é meu amigo de infância? Sim, eu fiz eu imaginei que seja isso que ele quis dizer. Acredito eu que sim, mas aí eu criei, isso também foi num dos textos que eu coloquei, eu sempre falo assim, o pau que dá em Chico, ele dá em Francisco. Não importa se quem eu vou prender é filho do prefeito, filho do Papa, ou filho errada do Joãozinho da Couve. Tá fazendo algo errado? Vai pagar por isso. Vai pagar por isso. Até porque eu falo assim, não sou eu que invento de prender as pessoas. São elas que fazem coisas e me dão a obrigação, o aval de ir lá e prendê-las. Não tem ninguém que estava capinando calçada ou pintando uma casa que eu falo, pô, tu tá pintando a casa errado, desce aí que eu vou te prender. Não tem. Então, assim, mas quando o lugar é menor, traz essa... amizade de infância. Essa exposição de conhecer todo mundo, mas também te traz um reconhecimento e um elo de confiança muito maior. Imagina. Muito maior, de você virar referência, você fala, poxa, é ele, dá para confiar. E eu falo que isso é um grande acerto. Se você me perguntar hoje, pô, o que você... Cara, eu quero, se eu puder, aposentar na cidade que eu trabalho. Isso não me limita, a gente estava conversando anteriormente, às vezes tem operações em outras cidades, a minha equipe vai. E eu e minha equipe, ó, tem operação em Barra Mansa, vamos. Angra dos Reis, vamos. No Rio, vamos. A gente faz esse serviço. Até capital também. Qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro onde nos mandar, nós iremos. Mas a minha base hoje ela é no município de Pieral. Você não pode, por motivo nenhum, atuar fora do estado do Rio? Pode acontecer, mas aí tem toda uma questão de comunicação. Talvez um auxílio, uma necessidade. Tem que existir N assuntos. Muita coisa. É igual a cidade que eu vim faz divisa com o Rio, então às vezes pode ter uma cooperação. Pode acontecer, pessoal. Até porque o giro daqui tá indo para aí. A ocorrência ela pode iniciar, por exemplo, em Bananal e terminar em Barra Mansa. Tem toda uma questão. Variável. É São Paulo aí. e Rio. Então existe toda uma questão e aí você vai dar continuidade e vai acontecer de forma natural. Mas precisa, inclusive, por exemplo, se eu estou no batalhão do 28º, onde eu sirvo hoje, e a minha ocorrência começa num lugar e eu vou entrar na área do batalhão do 10º, a gente tem que avisar que estamos entrando na área daquele batalhão, justamente para evitar até qualquer tipo de problema. Que viatura é essa que a gente nunca viu? Quem é esse aí? Exatamente. Pode ter uma viatura falsa, Exatamente. até porque hoje em dia pode acontece cada coisa. Acontece muita coisa. E como é que os seus colegas, né, ou então, veem isso, toda essa exposição, esse trabalho que você vem fazendo? Tem os que apoiam, tem os que fiquem um pouco cismados ou que criticam, ou você tem um feedback bacana aí? Cara, eu sempre falo assim, quando a gente... o maior legado que a gente pode carregar, isso eu aprendi com meu pai, é o que se ecoa quando falam o seu nome. Isso é muito importante. Eu sempre falo assim, depois que eu ouvi algumas coisas durante a minha profissão, durante a minha história na polícia, eu falei, podem falar o que quiser da polícia, os especialistas de segurança pública, as pessoas tendenciosas, podem usar um erro e falar o que quiser. Mas quando em determinado local alguém falar Sargento Schubert e sua equipe, a Barca do Bem, as pessoas que ouvirem, se conhecerem o nosso trabalho, não vão deixar que a maldade se perpetue, que alguém fale algo que não é verdadeiro. Ou vão pelo menos falar, você tá louco, esse cara é educado, tá falando besteira. Então, assim, eu tenho um feedback muito positivo dos meus amigos, a minha equipe, então, se não tivesse isso, a gente não daria tão certo. É uma família, ficamos 24 horas por dia juntos, falamos sobre tudo, choramos. Esses dias
No dia 1º eu estava virando o projeto, é o dia que fazia 1 ano que meu pai faleceu, 3 horas da manhã eu estava chorando. E meus amigos do meu lado, pô, irmão, tamo junto e tal. Então, assim, mas eu sei que também alguns, e aí eu não tô falando só de profissão, não. N meios que sim podem se incomodar, podem achar, pô, isso se que eu te expõe pergunto, demais. quais são os desafios, né? Além de ser a sua profissão, que já é um desafio diário, tem o projeto também, porque o projeto ele traz a polícia mais próxima das comunidades, das famílias, para justamente mudar e virar a chave dessa visão, né, de repente rebuscada que as pessoas têm da polícia. Então, o que você encontra? Qual o maior desafio dessa atividade sua? O meu maior desafio até assim, o meu projeto ele acontece normalmente nos meus dias de folga. Eu não faço nada, não é um projeto elencado à Polícia Militar. A Barca do Bem, a Corrente do Bem, as minhas palestras acontecem quando eu estou de folga, normalmente. Mas é mesmo de folga você pode estar fardado? Se eu for fardado em determinada situação, não sei o que, eu vou fardar numa escola para falar da profissão. Aí eu peço autorização ao batalhão, comunico o batalhão da Polícia Militar e vejo se tem algo que impeça, para que eu não cometa nenhum erro, porque algo que impeça isso. Um erro administrativo. Mas normalmente existe aprovação porque são coisas que realmente existem. Né? Existe também a visita, existem escolas hoje que visitam o batalhão, levam os alunos lá, porque é importante, isso é importante, a proximidade. Então, assim, mas normalmente quando eu estou de folga, eu vou lá com o projeto Corrente do Bem e acaba que surge o nome Barca do Bem, porque por causa da viatura. Eu não sou mais o Schuber. Schuber Saraiva Rodrigues deixou de ser Schuber quando entrou na polícia e hoje em dia é Sargento Schuber. Para as pessoas onde eu trabalho já não me chamam mais de Schuber. Eu não tenho mais isso, não tenho mais essa identidade civil, parou. Então, o meu maior desafio hoje é romper barreiras essas que são sombrias e omissas e exclusas, porque é um projeto bom, verdadeiro, genuíno, que incomoda quem tem intenções ruins. Só que, como é que você vai falar mal de um projeto que dá certo, que a sociedade, as pessoas, as crianças, os jovens aprovam? Você não vai. Você vai tentar puxar o tapete na surdina. E o meu maior desafio hoje é me manter motivado o tempo todo. E aí, o que me motiva hoje, eu falei para uma mãe que me falou no celular, é esse feedback, é um abraço de criança, é uma mãe que diz, não desanima não, você salvou meu filho, a gente está contigo. Porque é isso que me dá força para não ter aquele puxo. Quando eu sei, e eu não vou citar nomes aqui, até por questões profissionais e éticas, que tem um puxão de tapete. E esse puxão de tapete não tem nada a ver com a minha instituição. Esse puxão de tapete é fora da minha instituição. A polícia, muito pelo contrário, sempre me deu total apoio. Batalhão, 28º Batalhão, sempre me deu total apoio. Igual a gente falou sobre autorização, eu nunca tive um não. Sempre falou, colégio tal me pediu para ir lá falar sobre a profissão polícia militar, inclusive se eu podia estar com a criança conhecer a viatura. Vai lá, meu amigo. É isso aí que a polícia precisa. A polícia militar sempre me deu aval para fazer esse projeto dentro do que era possível, porque tem a correria do dia a dia. Então, hoje, o meu maior desafio é conseguir que as pessoas que estão incomodadas percebam que eu não vou desistir e que eu não tenho nada contra elas. Eu só quero ver o bem prosperar. Esse, para mim... Só tá fazendo só que acaba mexendo ali, né? Só que isso... Aonde algumas pessoas não querem que mexam... Tem gente que não gosta de ver as pessoas terem informação. Tem gente que não quer. Tem gente que prefere ver o caos se instalar, porque quando a pessoa está no caos, está no desespero, é mais fácil de você dominar, de você submetê-la a manipulações, etc. Então, esse, para mim, hoje é o meu maior desafio. É continuar. Só que é um desafio que eu já entendo como vencido, porque sou guerreiro, não desisto nunca. E onde que entrou a parte da geladeira nisso aí? Cara, então... Já foi na corrente? Foi na barca? Já foi projeto Barca. Porque eu recentemente... Eu acho que a leitura liberta. Até quem não souber o que vai ficar perdido. Vamos contextualizar. Vou contextualizar. Existe um projeto meu que chama-se Geladeira Solidária, que são bibliotecas solidárias. E é um projeto que esse, para mim, foi e tem sido desafiador. Porque eu nunca imaginei que fosse tão difícil conseguir geladeira e fosse tão difícil conseguir profissionais para pintar as geladeiras. O que acontece? Nossa, pra gente parecia ser tão... Não é.
porque eu descobri que muita gente quer fazer o bem, mas nem todo mundo tem tempo. Por exemplo, um dos projetos que eu fiz foi de arrecadação de cesta básica. Nós conseguimos montar num Natal Solidário quase 300 cestas básicas. Só assim, ó. Grupo de WhatsApp, só que na hora de montar, buscar, selecionar brinquedo também, que veio brinquedo do Natal, cara, tinha 6 pessoas. Cara, 3 horas da madrugada, batalhando, e você fala, cara, eu tô exausto, mas não posso parar. E aí a Biblioteca Solidária, eu vi um amigo, e ele é até policial também, o Antônio, ele postou sobre uma banca solidária de alimentos. Ele viu e postou no Facebook dele uma banca onde você deixava o que você tinha, que não estou precisando de batata, deixa a batata. E a outra você tirava o que você precisava. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, que fantástico. E a gente vê muito livro abandonado, largado, às vezes você vê livro no lixo. Eu falei, que loucura, eu vou fazer uma coisa. Filho de professor, gosto muito de ler. Eu falei, eu vou fazer uma coisa. Eu fui lá. Como é que eu vou fazer? Eu falei, como é que eu vou proteger os livros? Fazer uma banca de livro? Vai chover, já era. Não vai dar certo. Aí eu vou pesquisar. E esse projeto, eu estou replicando ele, na verdade. E aí eu falei, eu vou pesquisar Biblioteca Solidária. Pesquisei. E vi em algum lugar, não sei qual cidade, que tinha uma geladeira que foi pintada e colocado os livros ali, colocado na cidade. Eu falei, pô, é o que eu precisava. E comecei. Prático, tá? Prático, pô, geladeira. Só que, quando eu falei, gente, quem tiver doação de geladeira, veio um silêncio. Todo mundo falando. Veio um silêncio. E eu falei, cara, o que é isso? Aí, de repente, começou, pinta uma geladeira, aparece outra. Aí juntei algumas geladeiras. Eu falei, bom, preciso de voluntários para poder pintar. Consegui alguns. Aí, eu pinto e tal. Só que aí eu precisava de transporte, espaço, matéria-prima para pintura. Descobri que algumas geladeiras que chegavam, elas estavam em ponto de ferrugem, sucata. Mesmo se fechada, entra água de tudo que tem lá. Não dava, eu não tinha como lanternar a geladeira, eu não tinha recurso para isso. E aí eu falei, cara, vou envelopar a geladeira. E aí eu tenho um irmão, meu irmão tem uma empresa chamada Dasalto, que faz envelopamento automotivo de geladeira. Eu falei, cara, me ajuda. E aí chamei um outro amigo tatuador, vamos pintar e tal. Comecei a envelopar a geladeira, até hoje foi aprovado algumas artes. Pedi algumas parcerias, aí doação de livro, isso consegui um monte. Agradeço a cada ser humano que me doou livros, ainda tem alguns que eu tenho que estão em bases, né? Vou ir buscar tal, porque eu descobri também que eu tinha que entrar com um pedido de autorização à prefeitura. Para poder alocar essas geladeiras pela cidade. Não pela doação de livros. Porque elas vão ficar na cidade espalhadas. Vão ficar em, por exemplo, pontos de ônibus, postos de saúde. Porque eu precisava achar lugares também que elas ficassem protegidas. Mas você ainda está aceitando doação de geladeira? Estou aceitando de doação de geladeira. Tem Edu? Não, eu não tenho, mas eu vou fazer o apelo aqui para quem nos ajudem. Ajudem, né? Livros também? Livros também. Então a gente separem que depois a gente dá um jeito de buscar. Legal. Até tem uma que eu vou buscar, que uma professora falou que eu vou buscar. E aí eu postei isso lá, daqui a pouco isso viralizou a ideia. Aí tem um site que eu conheci depois, Só Notícia Boa, Luciano Huck, postaram, Sargento da PM fazendo isso. E eu comecei a receber isso, cara. Em casa eu tenho mais livro do que espaço. Tem que fazer girar, então, né? Tem que fazer girar, porque aí, cara, você percebe que tem muita gente. O livro liberta, né? Só que aí vem aquela história. Por mais que seja um projeto maravilhoso, a gente pensa assim, pô, tem tanta gente que tem a obrigação de fazer isso acontecer e não teve uma dessas pessoas que me procurou. Assim, irmão, olha só, eu vi esse projeto aí, isso para minha cidade vai ser maravilhoso. No mínimo eu apoio, né? Eu te apoio. Só as pessoas, só o cidadão de bem, só as pessoas, só o ser humano de verdade que não tá ali buscando se vangloriar de nada, que tá comigo, e eu agradeço a cada uma dessas pessoas. Em breve vão ver, essa semana a gente já vai colocar algumas nas ruas, as geladeiras acontecendo. Porque a gente posta no nosso Instagram também. Assim que eu já mando pra vocês, porque funciona. E funciona muito, cara. Funciona demais da conta. É algo assim fantástico. Eu tenho que me policiar, eu tenho que voltar a ler. Porque eu tô lendo um livro, tem outro na espera e ontem eu comprei mais um. Mas eu tenho que voltar a ler todo dia. Cara, é muito importante, cara. Eu vejo isso acontecer. Até meu filho vê eu lendo também. Sim, é o exemplo. Isso né? é até que eu ia te perguntar. Como eu vou mandar ele ler um livro sobre o celular? Né? O que você aborda, além desses assuntos? Fala um pouquinho do que é
falado nas suas projeto. visitas, no projeto, Então, além do estímulo à leitura. Então, as minhas palestras, eu sempre intitulo elas como escolhas e consequências. E aí, nesse caminho, eu sempre falo que o ciclo completo para uma palestra surtir o resultado esperado é dentro da escola ou qualquer espaço que eu vá falar com jovens, seja escola, já dei palestra em igreja, centros educacionais, associação de moradores, quadra, praça, em qualquer lugar eu vou, e depois com os pais. Por quê? Porque quando eu falo com um jovem, com uma criança, eu começo ali a levar informação. E aí eu falo sobre respeito, bullying, drogas, sobre a minha profissão, sobre segurança em redes sociais, porque hoje rede social é um caminho complicadíssimo. Muito. A gente Sim. tem pessoas que estão monetizando o tempo todo, mas a qualquer preço. Eu falo sobre o círculo do ódio, reprodução de coisas ruins. Sim. É muito fácil xingar o outro pela internet. Muito Sim. fácil. Eu, por exemplo, eu não compartilho nada que seja ruim. Por exemplo, uma coisa que eu falo sobre sexo, determinada faixa etária, sobre a questão de sexo, sobre cuidado, sobre essa troca de imagens por rede social. Porque a gente conhece, tem histórias, fatos de meninas, de jovens, tanto que cometeram suicídio, tentaram Porque suicídio. acabaram ficando Por causa expostas. foram expostos. Então, eu falo sobre essa questão e aí eu vou tendo esse feedback com a turma e vou falando sobre tudo isso. Mas eu percebo que em algumas situações, se eu não chegar nos pais, o ciclo é interrompido. Porque não adianta, a gente estava falando um pouco sobre isso, eu falo sobre a violência contra professor, essa violência nas escolas, sobre facções criminosas. A gente tem uma juventude que está copiando muito, e eu não vou generalizar, mas é muita informação e pouco filtro, onde muitas vezes faz gestos que estão identificando elas como sendo integrantes de facção criminosa e elas nem sabem. Nem faz ideia. Aconteceu aí no nosso país, aconteceu algumas vezes, qualquer pessoa pode procurar, situações de jovens, aqui na nossa região aconteceu, que saem de um bairro, vão no outro e são agredidas, cabeça raspada, espancadas, porque são de uma comunidade que é de uma facção diferente. Tem situação de jovens sendo assassinados só porque tem a identificação de ser alguém que integra o tráfico de drogas. E às vezes não tem nada a ver. Em Pinheiral, por exemplo, tem uma facção criminosa que ela se intitula Tropa da Argentina. E a maioria dos seus integrantes fazem apologia ao tráfico usando a camisa da Argentina e nos seus perfis sociais colocam a bandeira da Argentina e uma medalhinha com o número 3. E tem jovens que às vezes não sabem o que está acontecendo. Replica. Mas acha bonito, acha legal. Bonito. Esses dias uma mãe estava fazendo corte em sobrancelha. Algumas facções têm identificação por causa do corte da sobrancelha. Que você faz, às vezes, sem saber. O que acontece aqui, tudo bem que no Brasil é mais bizarro, mas a gente pega muito americanizado as coisas também. Sim, só que eu falo The assim... Cribs era uma gangue... Tem até hoje ainda. Tem até hoje, mas não está com aquela mesma força. Mas é a questão de reproduzir sem saber o quê. Acho legal. E é isso que eu falo para esses jovens. Eu trago essas informações, mas o que adianta eu levar para eles se a instituição fiscalizadora e educacional, que é família, não tem essa informação? Tem que estar alerta. Tem que estar alerta. Corta ali, acabou. Quer ver uma coisa que o Mário Sérgio Cortella fala, uma coisa muito, muito legal, que as coisas mudaram. A velocidade das informações, mais respeito, moral, isso não muda. Então, alguns pais parece que esqueceram de participar da vida dos filhos e colocam a desculpa na falta de tempo. E eu vou ser muito sincero, a qualidade do tempo é mais importante. Então, assim, eu fiz uma reunião uma certa vez numa instituição, e aí eu consegui reunir na reunião pais e filhos juntos. E eu sempre, na minha reunião, falo, não vale bater no filho na minha reunião, na minha palestra. Por mais que a resposta do filho seja desagradável ao seu ouvido, aqui não pode bater no seu filho, provavelmente porque a resposta dele é consequência da sua falta de atitude. E eu falo isso. Só que falar isso incomoda. Você ouvir isso incomoda. E aí, chega determinado momento da minha palestra que eu pergunto, quais os filhos aqui sabem a data de nascimento do pai e da mãe? Os que sabem ficam de pé. Numa dessas palestras era um público que eu já conhecia, eram alunos. E desses aí, vamos botar aqui, 15 levantaram.
Vamos botar que era uma média de 50, 60 alunos. E aí, você via pai de cara feia, mãe de cara feia, pô, como é que não sabe meu data de aniversário? E aí, daqui a pouco, desses 15 aí, quem sabe a data do pai e da mãe? Dia, mês e ano. Aí ficava menos ainda. E aí os pais nervosos, chateados, decepcionados. Aí eu falava assim, e dos pais que estão presentes? Quem sabe aí qual a comida predileta do seu filho? Qual o nome do seu melhor amigo? Aí você inverte o jogo. Aí você inverte. Quem é o pai aí que já contou pro filho o que ele queria ser lá quando ele era criança? Quais eram os sonhos dele? Quem é o pai que conversa com o filho? Porque existe um erro de você querer ser amigo do seu filho e não ser pai do seu filho. E a gente estava falando aqui, ninguém ama o que não respeita. Então, muitas vezes, você inverte essa linha e aí, quando você vê, você já perdeu a mão. Aí você vai ouvir... Quer ser o amigão, dá tudo que ele quer. Aí você vai ouvir muitos filhos falando assim, jovem já, eu tenho a minha privacidade. Porque aí o filho tem senha no celular e o pai não sabe. Não sabe o que ele está acessando, não sabe o que ele está vendo. Quem está... Que conteúdo ele está gerando. Quem está falando com ele do outro lado. Recentemente, acho que foi preso aqui por Casa de Pedra, um pedófilo de 64 anos, que começou uma conversa com uma adolescente, uma menina. O pai e a mãe viram, tiveram a sagacidade, provavelmente são pais que participam, aí tiveram a paciência e a frieza de continuar aquela conversa. Cara, você deve ficar... Da homem, loucura. Senhora. E aí informaram a polícia, o cara foi preso. Pedófilo, acho que tinha 64 anos. Então, quando você... pertinho. Então, quando você não acessa o conteúdo do seu filho, quando você não participa, não fiscaliza, você está deixando ele para o mundo fazer isso. E aí a gente vem. E o mundo faz da pior maneira. Faz da pior maneira. E aí você vai, às vezes, perguntar onde foi que eu errei. Pois é. Então, essas questões são faladas na palestra. Sobre a postura, o comportamento, essas redes sociais. Tem muitos jovens hoje tirando foto tampando o rosto. Só que está replicando algo que ele nem sabe onde começou. Só achou legal. Não acho legal. Você vai em rede social de pessoas, elas são amigas de pessoas que são envolvidas com o tráfico de drogas. Então, assim, você faz uma pesquisa na rede social de um adolescente em determinado lugar, você vai lá, amigos. Você vai lá, digita assim, vulgo, que normalmente é como a gente... o apelido. O apelido do criminoso, ele tem um vulgo, né? João Paulo da Silva. Vamos supor, tô dando aleatório esse nome, tá, gente? Pelo amor de Deus. O vulgo dele é... João 32. João 32. Ponto. E aí, você vai nas redes sociais desses jovens... Quando você vê amigos, se você colocar vulgo, você vai ver que aparece um monte de vulgo junto. Então ele é amigo de um monte de gente que está ali só disseminando coisas ruins. Apologia ao tráfico, bagunça, arma, dialetos de facções criminosas. E o pai não percebe, o pai não vê, o pai não participa, o pai não fiscaliza. A gente até falou antes das gravações que tem uma época que o adolescente é meio rebelde, né? Sim. Eu vou até dar um exemplo. Tinha uma, sei lá, por causa de música, eu gosto muito de hip hop. Aí tinha uma música, era Fuck the Police, Fuck the Police. E a gente cantava como se a polícia tivesse feito algo de errado com a gente, sabe? Sim. Era um ódio sem... eu falo rebelde sem causa. Sim. Você está falando e cantando sem saber o que não, é. Não, sabendo o que era, mas... O que a polícia fez de ruim pra mim pra estar cantando essa música, entendeu? Mas reproduzir. É uma experiência que dentro Você quer ser aquele gangster, da realidade de quem criou a música, ou que viveu, que reproduz, que aquilo com quem se identifica. E ainda tem a questão da busca por aceitação. Pois é. Hoje em dia, eu falo sobre isso, a gente vê muita gente se diminuindo para ser aceito. Em classes, em determinados grupos sociais e tal. Cara, você é uma pessoa tão boa, você não precisa fazer isso para ser aceito. Se aquele grupo não te aceita do jeito que você é, ele não merece que você esteja. Não merece, você tem que estar ali com quem quer. Isso aí, você tem que ser lá exatamente. E hoje em dia a gente vê muito isso, porque às vezes você cria uma persona para a rede social para que você seja aceito, para que você consiga se relacionar. Não é do mal, né? E às vezes você ostenta o que não tem. Sim. Você passa para as pessoas, você vive uma vida que você não vive. Exatamente. Para justamente para ser aceito. E hoje tem isso muito. As pessoas querem ser influenciadores, as pessoas querem estar na mídia, querem mostrar o que comem, o que bebem, o que fazem.
E aí que a gente tem as armadilhas. Não, o que come, o que bebe, o que faz. O que faz, porque às vezes nem é dele aquele come. Exatamente. Pois Olha, é. eu falo, essas questões influenciadoras é um assunto que eu falo muito nas minhas palestras, para você ver o tamanho de onde isso chega. E eu estou falando isso, olha que eu não fiz nenhuma pesquisa de dados estatísticos, não. Mas os influenciadores, e eu não estou falando de todos, não, tá? Eu digo aqueles que acham que podem e fazem isso e conseguem, infelizmente conseguem manipular, eles não têm noção do efeito que acontece naquela família que não tem a estrutura. Quando você defende... A responsabilidade. Quando você defende determinada situação, quando você motiva alguém a levantar tal bandeira, só que você já está ali no seu patamar de financeiramente bem, blindado emocionalmente, com a mídia a seu favor, com a aceitação a seu favor, você é idolatrado por N pessoas, mas essa criança, esse jovem que vai levantar a mesma bandeira, ele não tem nem a maturidade emocional que você tem. E quando ele toma a primeira porrada, que ele vai ao solo e a família não tem estrutura para levantá-lo, cadê esse digital influencer? Eu queria lembrar... Cadê essa pessoa? Ele some. Eu queria lembrar qual famoso que foi, eu realmente não lembro. Mas tem muitos aqui, ó, tal pessoa tá me xingando, vai no perfil dele e xinga. Sim. Não, mas teve um que falou exatamente o contrário. Um cara puxou pra galera ir contra o cara que não gostava dele. Não vai ninguém não. Deixa que eu resolvo. E tem que não ser vai assim. Ninguém. Mas eu queria lembrar, assim. até pra dar exemplo. Esses dias eu vi um podcast, quem tava até o Ninja, aquele que foi jogador de basquete. Ele é muito doido. Mas ele fala, ele é louco, e eu gosto da loucura dele, o doido do bem. A loucura dele só fala a verdade. Ele falou uma coisa, ele citou o nome de quem falou, ele falou assim... Ele fala, bem assim. Ele é intenso nas paradas dele. Ele falou assim, cara, eu não lembro quem é o cara, ele falou, o pai de fulano de tal, falando com ele sobre rede social, falou assim, meu filho, eu vi que você respondeu fulano de tal que te xingou, que falou isso, você foi lá na hora e respondeu, aí ele falou, cara, você é um... Aí o pai do... Por que você fez isso? Por isso? Foi as pessoas que te elogiam, você respondeu? Essas pessoas merecem a sua atenção. Sim. Essas pessoas merecem a sua resposta. Valoriza e potencializa muito esse outro lado. O lado do ódio e não o lado do que é bom. Eu tento, esse tempo atrás eu fiz aniversário em abril, e aí botei uma mensagem no Facebook com uma foto minha e tal, um texto agradecendo, contando um pouco da minha idade e tal, agradecendo o produto que eu tinha vivido e tal. E aí começou. Meus parabéns, parará. 1000 e poucas mensagens, muita mensagem. E eu comecei a responder. Daqui a pouco o Facebook me travou. Eu falei, gente, o que eu fiz de errado? E aí eu tive que mandar a minha identidade pro Facebook para dizer, porque eles começaram a imaginar que minha conta não era uma conta real e eu estava respondendo as pessoas. Hoje em dia eu posso não conseguir responder todo mundo, mas eu vou lá e curto cada mensagem. Isso é legal. Eu cito, cara, você dá um feedback. ou eu faço um agradecimento generalizado. Porque, no dia do meu aniversário eu não entro no Facebook. Eu deixo por no dia seguinte eu ir respondendo ou curtindo. Eu faço em tempo real. Eu não consigo. eu espero outro dia. Quando dá, eu tento, mas eu posso acabar pulando alguém. Eu comecei em tempo real, daqui a pouco travou. Eu falei, meu Deus, aí eu ainda pensei, as pessoas vão pensar que eu sou mal educado. Porque respondeu tal porque eu não respondi, e aí depois eu pedi desculpa, citei o que estava acontecendo. Por que isso precisa parar? Esse ciclo aí de vamos viralizar, esses jovens aí que estão, essas correntes de coisas ruins, eu não compartilho de jeito nenhum. E daí a importância do seu trabalho, né? Que Sim. vem aí arrastando aí bons exemplos, Graças isso a é Deus. legal. Graças a Deus. E a gente vai ter oportunidade de falar mais, que eu Agradeço. gostei muito Nossa de receber Senhora. você. Não, A gente vai estender, a gente vai ter E oportunidade. passou rápido. Não, a gente tá aqui passa. já com a hora assim explodindo. Vou deixar não sei como que a Luana não tá ali já atrás, deixa ali assim. pro Carlão já vir aí pra gente... Não, a gente vem né? num outro momento e conversa mais, Vamos porque tem muita lá, coisa Carlão. Não, boa. a gente bola uma coisa doida isso, numa com certeza, geladeira. Vai ter. Cara, foi sensacional o papo. Eu tô olhando aqui, passou muito rápido mesmo. Tem muito mais assunto para dar. Sim, sim. Mas a gente queria que você indicasse alguém para estar aqui com a gente, para curtir esse bate-papo também. Cara, primeiro agradecer a vocês pelo espaço e realmente o tempo... Falo, coisas boas passam rápido, a gente nem cansa de falar. Eu vou indicar um cara que eu me reaproximei dele há pouco tempo, e até falei com você sobre ele recentemente, que ele tem sido um start na minha qualidade de vida e no que eu posso buscar de melhor para mim, que é o Diego Fera, que é meu personal, o personal da minha esposa, ele é professor na Conen, e é um cara que eu só vejo ele tentar tirar o melhor das pessoas. E ele tem isso como estilo de vida, como vida mesmo, como projeto de vida, treina, compete, está o tempo todo te
te sugando ao máximo, então é o cara que eu acho sabe que vai... o seu potencial e vai. E é uma outra linha de treinamento e é o cara que vai trazer muita informação boa para vocês. Bacana. Fera, tá mais que convidado, hein? Então, ó, a gente que agradece você, a sua gentileza, e a gente ficou, né, assim, impressionado com o alcance do seu projeto e de saber que existem pessoas que fazem tantas coisas bacanas. Então, pra gente encerrar lá, sua mensagem final pra gente despedir do pessoal. Cara, minha mensagem final é uma frase que eu uso do Mário Sérgio Cortella. Faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores de fazer melhor ainda. E tem que ser assim, faça o que ama. Maravilhoso. Gente, tchau pra vocês. Até a próxima. Valeu, gente. Valeu, um abraço.